Seguimos aqui em nossa maratona América Decide 2020. Quero trazer mais um convidado para a nossa conversa, porque a gente chama agora o professor de História e Política da Universidade de Denver, nos Estados Unidos, Rafael Iores. Professor, muito bom dia. Obrigada pela gentileza de conversar conosco. Estamos aqui minuto a minuto acompanhando as apurações nos Estados Unidos, recebendo a todo instante também informações da CNN americana. Eu já começo lhe perguntando, disputa está acirradíssima, então, na sua opinião, o que podemos esperar daqui para frente? Bom dia a todos. Está acirrada e eu acho que vai ser, de fato, ganha no voto a voto, né? Vão ser votos, as margens mínimas que devem definir a eleição. Talvez haja um cenário, digamos assim, o contrário da última eleição que elegeu Trump, né? Onde o Biden venha a ganhar nesses estados aí do meio oeste, né? Michigan, Wisconsin, Pensilvânia, por margens muito pequenas, que foi exatamente o que aconteceu com o Trump na última vez. Esperemos que se resolva ainda essa semana, mas eu acho que, né, deve levar aí uns 2, 3 dias no mínimo. E, infelizmente, eu acho que isso deve acabar em disputas judiciais, né? Ou seja, a polarização e digamos assim, a acirrada que existe nesse país deve se traduzir não só nesse eleitorado dividido, como talvez em disputas também muito fortes que devem ocorrer, espero, né? Imagino que ocorram nas próximas semanas. Professor, o senhor prevê uma apuração demorada, mais demorada do que o habitual, exatamente por essa vantagem muito pequena do vencedor em relação ao segundo colocado, nesses estados considerados muito importantes? Olha, se previa, inclusive, que pudesse levar, né, semanas isso, né? Então, de certa maneira, até está sendo um pouco surpreendente que estejamos, né, já na madrugada do segundo dia, né, não tão longe assim, né, do término do escrutínio. Então, não sei, talvez seja possível que terminemos até sexta-feira. Vai depender muito, né, de cada estado, como é que vai se dar essa contagem, especialmente dos votos enviados, que é um processo muito mais manual, você tem que abrir o envelope, né? Ainda que você passe ele por uma máquina que conte, né, o que foi marcado na cédula, isso leva tempo. Mas eu não sei, eu ficaria surpreso se levasse semanas isso, né? O que eu acho que pode acontecer é isso, são disputas legais, né, que podem alongar uma definição, né, do pleito de uma maneira definitiva. Nós estávamos exibindo ali agora há pouco, até vou pedir a gentileza de colocarmos novamente, imagem ao vivo na Pensilvânia da apuração que está ocorrendo neste momento. Então você observa aí junto com a gente, aqui na CNN Brasil, toda a movimentação, cada papel que é tirado ali da caixinha, que é checado voto a voto, e esses números que aos poucos vão sendo atualizados e repassados aqui também para a CNN no Brasil. Professor, nós vimos nas últimas horas, no último pronunciamento de Donald Trump, exibimos inclusive aqui no meio da madrugada, ele sendo muito enfático, dizendo que, se preciso for, vai até a Suprema Corte, vai atrás ali de uma solução para o que ele chama de um problema, até exigindo, quem sabe, uma recontagem dos votos. Isso não acaba, de certa forma, colocando em xeque o sistema democrático, o sistema de eleição nos Estados Unidos? Bom, ir para a justiça é um direito democrático, né, de cada candidato. Então, não sei se coloca em xeque, digamos assim, os procedimentos democráticos e legais do país. Mas é claro que se torna, um aspecto, digamos assim, infeliz de um processo, né, que deveria ter se resolvido de uma maneira clara por meio dos votos, né, e tende a se judicializar. O Trump sempre avisou que ele ia para a justiça, né? E aí vai ficar muito a cargo de juízes das primeiras instâncias, né? Na verdade, o que vai acontecer é tentar se impugnar certos votos, né? Aspectos de alguns votos. E isso tende, eu acho, a subir até a Suprema Corte, sim. É quase inevitável que isso ocorra, né? Professor, as pesquisas de intenção de voto erraram? Bom, eu acho que esse pessoal aí que trabalha com isso vai ter que novamente se explicar um pouco, né? Por exemplo, nesses estados do meio oeste, né, o Biden tinha vantagens muito melhores do que está se demonstrando aqui nos votos, né? Michigan, por exemplo, ele estava com cerca de 9 pontos na frente, né? E está sendo muito apertado. Talvez ainda venha a ganhar, mas vai ser por margens muito pequenas, margens mínimas, né? 20 mil votos, talvez menos. Então, acho que sim, eu acho que esses modelos ainda têm que ser aperfeiçoados, né? Eu acho que o Trump ganhou muito voto nessa última caravana que ele fez na última semana, foi muito acirrada,
né? E, de certa maneira, de novo, né, acho que as metodologias de sondagens vão ter que se aprimorar para capturar um eleitorado aí que não é tão simples de ser diagnosticado, né? Professor Rafael Iores, nós estamos acompanhando também aí o mapa com a apuração, mostrando cada estado, onde já foi finalizada a apuração, onde ainda está ocorrendo. Observando o país inteiro, onde surpreendeu o senhor? Onde o resultado das urnas causou uma surpresa para o senhor, professor? Olha, de novo, eu acho que esses estados do meio oeste, o fato de estarem tão acirrada a disputa, é um pouco surpreendente com base nos números que a gente tinha, né? Os democratas achavam que alguns estados seriam mais competitivos, né? Como a Geórgia, talvez mesmo a Flórida, a Carolina do Norte. Eu acho que esses estados vão tender a dar a vitória para o Trump, né? Não é surpreendente, eu só acho que se tinha um certo otimismo baseado em sondagens, em números, mas eu acho que o que está se demonstrando nessa eleição é isso, é a capacidade que o Trump teve de mobilizar nos últimos dias. É um eleitorado profundamente dividido e um eleitorado que, a despeito de todos os problemas, né, que os Estados Unidos encontram hoje, econômicos, de saúde pública, ainda apoiam o Trump, né? Tem um eleitorado muito aguerrido que pode, inclusive, dar a vitória para ele, né? De novo, lembremos que há uma tendência muito forte na história norte-americana de reeleger presidentes. Então, talvez mesmo o Trump, numa situação tão difícil como a que hoje enfrentam os Estados Unidos, ainda assim ele pode vir a ganhar, né? Então, isso é um pouco surpreendente no sentido de que a maioria dos cenários estavam dando o Trump como o Biden como favorito, né? Largamente favorito. E não é o que está se demonstrando no dia de hoje. Agora, professor, nós temos falado muito aqui sobre o peso daqueles estados que formam o cinturão da ferrugem, né? Na eleição de 2016, o discurso do presidente Trump foi muito convincente para aquele eleitorado, de que ele traria de volta os empregos que outros presidentes deixaram que fossem levados para a China, para o México, para outros países onde a mão de obra é mais barata, as regras trabalhistas são não tão rígidas quanto nos Estados Unidos, e esses estados ainda têm apuração por vir. O que é que o senhor imagina? O presidente Trump tem o que oferecer como resposta às promessas que ele fez lá em 2016 para esses eleitores desses estados onde a indústria estava quase que sucateada? Na minha opinião, ele não entregou muito dessas promessas, né? É muito mais uma narrativa, né, de que ele estaria defendendo os interesses desses trabalhadores, né, do setor industrial, do país que se desindustrializou muito nos últimos anos, mas ainda assim ele parece que está conseguindo manter bem o seu eleitorado, né? Eu estava olhando aqui no site da CNN aqui dos Estados Unidos, né, a parceira de vocês, que em diferentes grupos, segmentos sociais, mulheres, homens brancos, né, minorias raciais, os números do Trump têm se mantido bastante firmes desde a última eleição, né? Ele pode ter perdido alguns votos entre homens brancos, que provavelmente foi quem deu a vitória para ele aí no meio oeste, nesses estados aí do cinturão da ferrugem, na última eleição, e, portanto, pode vir, né? Podemos ter essa situação onde talvez o Biden ganhe nesses estados e, portanto, ganharia a presidência. Mas se manteram muito firmes, né? O voto do Trump em diferentes segmentos sociais. Portanto, de alguma maneira, o eleitorado americano, de novo, né? Apesar das dificuldades do país, parece que quer manter o Trump, né? Eu acho que esse é um recado importante do que está saindo das urnas hoje. Muito bem, professor de História e Política da Universidade de Denver, professor Rafael Iores, obrigada pela gentileza de estar conosco aqui nessa nossa maratona na cobertura da apuração dos votos nos Estados Unidos. Muito bom dia. Muito bom dia, eu que agradeço. Obrigado.